quero compartilhar com os irmãos Atos capítulo 27. Nós iremos ler do primeiro versículo até o versículo de número 8. O texto está falando quando Paulo ele foi enviado como prisioneiro para a Itália. Diz o texto: quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Atramantil, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chifre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Neste porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegamos vagarosamente, muitos dias. Foi com dificuldade que chegamos às imediações de Sinito, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Nós lemos aqui nesta noite um texto, e o texto do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, e o capítulo 28, é como que uma espécie de diário de bordo da viagem que Paulo fez para Roma. Paulo ele está fazendo esta viagem como um prisioneiro. A Bíblia vai dizer, no versículo 37 do capítulo que nós lemos, que era um total entre prisioneiros e marinheiros, um total de 276 pessoas que estavam a bordo daquele navio que está indo para a Itália. Paulo sempre almejou estar em Roma. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Paulo, quando ele lá chegou, já tinha uma igreja. E tinha pessoas que eram conhecidas de Paulo. Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, você vai ver Paulo saudando muitos irmãos pelo nome. Pessoas que eram conhecidas de Paulo, queridas por Paulo, pessoas que eram caras a Paulo, que ele conheceu e estreitou amizade no decorrer do seu ministério, de suas viagens missionárias, que foram 3. Ele granjeou amigos, pessoas queridas, pessoas que estavam em Roma. E Paulo, ele sempre manifestou esse desejo de estar em Roma, de conhecer a igreja de Roma e de ter também parte no ministério daquela igreja em Roma. Quando você lê, por exemplo, Romanos, capítulo 1, versículo de número 10, Paulo fala assim: em todas as minhas orações, eu peço que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Ainda
no versículo 13, ele diz assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los. E depois, ainda no versículo 15, ele diz: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo tinha um desejo de estar em Roma. Paulo projetou ir a Roma. Quando você lê capítulo de número 15 aos Romanos, o versículo de número 22 diz assim: esta foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões, e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los, e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. No versículo de número 28 do capítulo 15 de Romanos ainda, Paulo diz: tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude das bênçãos de Cristo. Paulo, ele almejava ir para Roma, e Paulo projetava ir para Roma. Ele projetou ir a Roma, conhecer aquela igreja. E em Corinto ele escreve esta carta. Ele estava já aproximadamente quase 2 anos juntando ofertas da igreja da Macedônia, da igreja por onde ele passava, para levar para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é empobrecida. Muitos crentes haviam sido, judeus crentes, haviam sido expulsos de Roma por Cláudio, o imperador, quando veio uma grande fome sobre a terra. E nós vemos isso no capítulo 11 de Atos, um profeta chamado Ácapo, ele profetizando uma fome vindo sobre a terra. E naquela ocasião o imperador expulsou os judeus de Roma. Muitos deles eram crentes. Eles estavam em Roma, ou melhor, em Jerusalém, precisando de ajuda. E a igreja da Macedônia, a igreja gentílica, havia juntado ofertas e dado para Paulo levar em Jerusalém. E aqui no capítulo 15, Paulo está falando sobre isso. No versículo de número 25, ele diz: mas estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Ele diz: a igreja da Macedônia, de Acaia, eles levantaram uma coleta. Eu vou lá para Jerusalém. Eu vou levar esta oferta para Jerusalém. E após ter entregado essa oferta aos apóstolos em Jerusalém, eu vou iniciar uma partida para a Espanha. A Espanha era o último país continental conhecido daquela época. Era o fim do mundo daquele tempo, a Espanha. E Paulo intentava pregar o evangelho na Espanha. Ele disse: quando eu estiver indo para a Espanha, eu passarei por Roma. Eu ficarei aí um tempo com vocês. E eu quero contar com a cooperação de vocês na minha ida para a Espanha. Então Paulo projetou. E ele projetou ir para a Espanha como um homem livre. Ele projetou passar por Roma como um homem livre. Mas nem sempre os projetos que nós fazemos se concluem conforme nós projetamos. Não é errado nós projetarmos, não é pecado nós projetarmos, mas nós temos que estar preparados, porque nem sempre as coisas serão conforme nós projetamos. Quando Paulo vai para Jerusalém,
Ele entrega a oferta em Jerusalém. Ele vai ter com os apóstolos. E a fama de Paulo não era uma fama boa entre os crentes de Jerusalém. A fama dele no meio dos crentes judeus de Jerusalém é que ele era um quebrador de lei. É que ele transtornava a lei mosaica e ele ensinava os gentios a não cumpri-la. Então, os apóstolos aconselham Paulo a fazer um voto, a ir no templo e fazer um voto. E quando Paulo, ele vai ao templo para fazer voto, diz a Bíblia, que lá ele é preso. O capítulo de número 23 de Atos dos Apóstolos, ou melhor, primeiro o capítulo 21 e o versículo 33, diz: e o comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Paulo, ele é preso, cumprindo a profecia do capítulo 21 de Atos, versículos de número 10 e 11, quando novamente Ágapo, o profeta, ele pega a cinta de Paulo e diz que ele se amarra com a cinta de Paulo, os seus pés e suas mãos, e ele diz: assim diz o Espírito Santo, a isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-los nas mãos dos gentios. Prenderam Paulo. Paulo vai ficar 2 anos preso em Cesareia. 2 anos. Aquele projeto que Paulo fez: eu vou em Jerusalém, eu vou entregar a oferta, e eu vou visitá-los em Roma e depois para a Espanha, já está dando errado. Porque ele é preso em Jerusalém. Ele fica preso em Jerusalém. Até que diz a Bíblia que ele vai apelar a César. Ele vai apelar para ser julgado por César como o romano que ele era. Ele tinha um título de cidadão romano. Então a lei romana dizia que qualquer cidadão romano podia pedir para ser julgado pelo imperador. De modo que o capítulo 27 que nós lemos é Paulo sendo levado como um prisioneiro para Roma, para ser julgado pelo imperador. Paulo projetou ir para Roma como um homem livre. Ele orou, capítulo 15 de Romanos, você vê Paulo pedindo oração para que Deus dê bom termo a esse projeto. Só que ele projetou ir como um homem livre, e ele chega lá como um prisioneiro. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 1, que o homem faz projetos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Não é pecado você fazer projetos. A Bíblia nos incentiva a fazer projetos. A Bíblia nos incentiva a fazer planos. O Senhor Jesus, ele diz: qual é o homem que vai para a guerra sem primeiro sentar e calcular se aquela quantidade de soldado que ele tem é suficiente para ele vencer o inimigo? Qual é o homem que vai construir uma torre e não senta primeiro para ver se o dinheiro que ele tem é suficiente para ele construir a torre? A Bíblia manda nós fazemos projetos. E muitas vezes nós fazemos projetos, mas a Bíblia não diz que os nossos projetos serão concretizados da maneira que nós projetamos. Nós temos que buscar as melhores coisas da vida. Nós temos que
fazemos os melhores projetos, os melhores planos, mas nós temos que estar preparados para os dias maus. Busque as melhores coisas, mas se prepare para as coisas ruins. Paulo projetou: eu vou para Roma, eu vou estar com vocês algum tempo, e depois eu vou para a Espanha. Paulo nunca esteve na Espanha. Não há nenhum contexto bíblico que ensina isso. E não há nenhum contexto histórico que apresenta que Paulo esteve na Espanha. Mas Paulo chegou a Roma. Não da maneira que ele queria, não como ele queria, mas conforme Deus havia projetado para a sua vida. Era a vontade de Paulo ir para Roma, mas também era a vontade de Deus que ele fosse para Roma. Aqui é a vontade humana em comunhão com a vontade divina. Paulo quer ir. Capítulo 23 de Atos também diz que Deus quer que ele vá. Olha o que diz o versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, diz: coragem, pois assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Não era apenas a vontade de Paulo de ir em Roma, era a vontade de Deus que ele fosse em Roma. Mas a vontade de Deus, o projeto de Deus, não era conforme o projeto que Paulo tinha feito. Paulo projeta aí como um homem livre, mas Deus projetou levar Paulo como um prisioneiro. O projeto de Paulo é passar por Roma e depois ir para a Espanha. O projeto de Deus é que Paulo vá como um prisioneiro para Roma e seja morto em Roma. O projeto nosso pode ser o mesmo projeto de Deus, mas não quer dizer que os detalhes serão iguais. A vontade nossa pode ser o mesmo de Deus, mas isso não quer dizer para que aquele projeto seja concretizado, as coisas serão em paz, serão tranquilas, serão boas. Como diz um pregador, Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, mas prometeu uma chegada certa. Deus diz: você vai para Roma, tenha bom ânimo. Paulo diz: beleza, eu quero ir para Roma. Só que, Paulo, a sua ida para Roma não será como você projetou. A sua ida para Roma será como eu projetei. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e os projetos que você fez, você ainda não alcançou, mas você está encontrando tanta dificuldade que você acha que não é o projeto de Deus. Pode ser que não seja, mas pode ser que também seja. Mas a circunstância que você está passando não pode fazer você desistir. Talvez você projetou de uma maneira a chegar em determinado lugar, e Deus está dizendo: você vai chegar naquele lugar, mas não da maneira que você projetou, mas da maneira que eu estou projetando para a tua vida. Ele pensa que vai chegar lá como um homem livre, mas ele não vai chegar como um homem livre, ele vai chegar como um prisioneiro. Agora o texto que nós lemos coloca um Paulo dentro de um navio para ser conduzido para Roma. Eles entram naquele navio. Muitos daqueles prisioneiros que estão indo com Paulo, eles estão indo já condenados à morte. Eles já estão indo para ser lançados nos coliseus de Roma, de servir de espetáculo a sua morte para os romanos. São homens
que estão indo sabendo o que espera eles, a morte, seja na mão de um gladiador, seja na mão de um urso ou de um leão. E Paulo está indo com eles. E eles entram dentro de um navio. E por 2 vezes nós lemos o versículo de número 4 e o versículo de número 7, que os ventos eram contrários ao navio em que eles estavam. E por causa disso, eles não puderam pegar o alto mar. Eles tinham que navegar na costa da ilha, para que os montes da ilha servissem como uma proteção contra o vento. Eles estão indo, mas não na velocidade que eles queriam. Paulo está indo para Roma, não do jeito que ele queria e nem na velocidade que ele queria. Desde que Paulo escreveu Romanos 15, dizendo que ia para Roma, até a chegada em Roma, levou-se 4 anos. Ainda não foi como ele queria e nem no tempo que ele queria. Muitas vezes, na direção do nosso projeto e daquilo que Deus determinou para nós, as coisas são devagar. Nós encontramos ventos contrários. Nós encontramos vento que nos empurra para trás. Nós encontramos vento que quer arrebentar com o barco. Nós encontramos obstáculo que parece que vai destruir a nossa vida. As coisas não é na rapidez que nós queremos, não é no tempo que nós queremos. Quantas pessoas que estão aqui, que estão anos esperando a concretização do projeto e até hoje não conseguiu. Quantas pessoas projetaram para amanhã, para o ano que vem, e vão levar anos. Mas em todo o tempo, Deus está no controle de nossa história. Em todo o tempo, Deus estava no controle da história de Paulo. Ventos podem nos empurrar para trás. Mas Deus, é Ele que determinou as estações e os tempos. É Ele que manda o vento. É Ele que assopra o mar. É Ele que mediu os mares na concha de sua mão. Foi Ele que colocou limite às ondas do mar. Esse Deus soberano e poderoso, Ele está no controle de nossa história. Ele está no controle da nossa vida. Pode ser que está demorando, pode ser que não é do jeito que você projetou, mas Deus nesta manhã me deu esta palavra ao coração para dizer: não desanima, não desiste, não volte para trás, porque Ele está no controle da história. Ele está no controle. Quantas coisas eu já projetei na minha vida, e parece que quando eu estou vendo as coisas concretizar, uma reviravolta aí, complica tudo de novo. Mas é Deus que projetou. É Deus que está no controle da nossa história, da nossa vida. Talvez nós almejamos ir para alto mar, porque em alto mar será mais rápido. E nós estamos tendo que navegar nas encostas das ilhas, devagarzinho, para nos proteger do vento. Queridos, a Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, Deus não os levou pelo caminho mais perto. Eles saíram do Egito para ir para a terra prometida. Havia um caminho que em 2 semanas eles chegavam na terra prometida. Em 15 dias
tinham saído do Egito e chegariam na terra prometida. E quando eles estão indo, Deus fala assim para Moisés: Moisés, manda o povo retroceder. Estão indo para o caminho? Eles vão chegar em 2 semanas? Não. Manda eles voltar em direção ao deserto, ao Mar Vermelho. Deus diz: na terra em que eles vão tem guerra. Eles ainda não estão prontos para isso. Eles ainda não têm condições. Eles ainda não me conhecem. O povo ficou 400 anos no Egito, conhecendo os deuses do Egito. Aquele povo não conhecia o poder de Deus. Deus diz: não, eles não podem ir, porque se eles for, eles vão ver a guerra, eles não me conhecem, eles vão querer voltar para o Egito. Eu vou levar eles para um caminho mais longo. Mas nesse caminho mais longo, eles vão conhecer o meu poder. Eles vão ver eu mandar carne no meio do deserto. Eles vão ver eu transformar água amarga em água doce. Eles vão ver eu tirar água da rocha. Eles vão ver eu mandar pão no deserto. Eles vão ver eu mandar codorniz no deserto. Eles vão ver a minha Shekinah, a minha glória. Eles vão ver a terra se abrir para engolir os pecadores. Eles vão ver a minha glória, a minha nuvem de dia, o meu fogo à noite. E uma viagem que poderia ser em 15 dias, demorou 40 anos. Muitas vezes, Deus nos leva por caminhos difíceis, por caminhos lentos, porque Ele está querendo nos dar experiência com Ele. Ele está querendo nos dar experiência com o poder dEle, com a glória dEle. Muitas coisas que nós experimentamos no caminho lento, nós não iríamos experimentar no caminho rápido. Muitas coisas que nós passamos a ter experiência no caminho tortuoso e difícil, nós jamais teríamos no caminho rápido, na vitória da noite por dia, na conquista da noite por dia. E Deus então nos leva por caminhos difíceis. Deus nos leva pelo caminho dos ventos contrários, para que nós possamos ver a glória de Deus na nossa vida. Experiências. Deus quer dar para cada um de nós experiências, para que nós possamos chegar num dia que possamos falar que nem Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque os meus olhos te contemplam. É nas experiências com Deus que nós conseguimos enxergar o poder de Deus. Então esse caminho difícil, esse caminho tortuoso, esse caminho lento pelo qual Deus está te levando, é para mostrar para você todo o poder dEle e toda a glória dEle na tua vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, ainda vai dizendo no versículo 13, eles haviam trocado de navio. Quando eles chegaram na cidade de Creta, ali eles trocam de navio. Aí eles estão indo para a viagem, e levanta um grande vento. Versículo 13 e 14 fala de um tufão que veio e arrastou o navio com violência. Eles tentavam segurar o leme, não conseguiam. Eles lançaram a âncora no mar, mas o vento era tão forte que parece que o navio ia arrebentar.
O navio ia se explodir. Então vai dizer no versículo de número 15, que nós fomos deixando levar. Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Chegou o momento que eles viram que não adiantava. Se eles insistissem em deixar as âncoras lançadas, em segurar o leme, o navio não ia aguentar a pressão, ia se arrebentar. Então eles sobem a âncora, eles soltam o leme e dizem: então deixa levar. Querido, há momentos que nós temos que parar de lutar com Deus pela nossa vontade e deixarmos Deus nos levar para onde Ele quer. Há momento que insistir é dar soco em ponta de faca. Há momento que lutar com Deus é dar soco em ponta de faca. Lembro-me aqui agora de Jacó, quando no Val de Jaboque ele luta com Deus. Ele lutava, até que o Senhor tocou no nervo da sua coxa. E quando tocou no nervo da sua coxa, ele perdeu toda a força. E quando ele perdeu a força, e ele parou de lutar, foi que o anjo do Senhor perguntou para ele: qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. E o Senhor disse: tu não chamarás mais Jacó, mas o teu nome será Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus. Israel, uma das traduções literal é campeão de Jeová. Sabe quando nós nos tornamos campeões? Quando nós paramos de lutar com Deus e deixamos Deus fazer a vontade dEle, do jeito dEle, e não do jeito que nós queremos. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e chegou o momento de você parar de lutar contra a vontade de Deus. Parar de lutar da maneira que Deus está querendo agir. Ah, mas é a minha vontade, eu quero desse jeito. Beleza. Mas você está dando um soco em ponta de faca. Você vai sofrer. Se você não soltar essa âncora, não soltar esse leme, e deixar Deus conduzir, esse teu navio vai ser arrebentado. O vento vai acabar com a tua vida. Eles deixaram de lutar, e eles se renderam. E então o vento levou eles para onde Deus queria. Aí você vai dizer assim: mas pastor, se eu fazer isso aí eu morro. Se eu deixar, se eu parar de lutar, eu vou morrer. Aí no versículo de número 23 e 24, diz que naquela mesma noite, um anjo de Deus a quem pertence, Paulo está dizendo, porque esta mesma noite um anjo de Deus a quem pertenço, a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegam com você. Deus está dizendo: você rendeu, vocês renderam, e é necessário que você chegue diante de César. Então fica tranquilo, esse vento não vai matar vocês, não vai destruir o barco não. Todas as vidas que estão nesse barco será poupado, mas nós vamos morrer. Nós estamos sem rumo. Nós vamos morrer, o barco vai afundar. Não, ninguém vai morrer, porque Deus está na condução da história. Sabe qual é o nosso erro? É acharmos que se nós tirarmos a mão do leme, nós vamos fracassar.
nós vamos perder, nós vamos morrer, nós vamos ser derrotados. E Deus está dizendo não, porque é quando você tira a mão do leme, é que Deus põe a mão no leme. É quando você para de lutar, é que Deus começa a lutar e guerrear por você. Mas é difícil isso, não é? Davi começou a reinar, e os filisteus se levantaram contra Davi. E Davi orou e disse: Deus, eu vou para a guerra. Deus diz: vai para a guerra. E Davi foi para a guerra. Os filisteus foram derrotados, mas passou poucos dias, eles se ajuntaram novamente e vieram contra Davi. E Davi foi orar novamente a Deus e disse: Deus, eu vou para a guerra. Ora, se na primeira vez Deus mandou Davi para a guerra, para que consultar? Eu já vou para a guerra. Mas Davi foi consultar. E Deus diz: não, agora você não vai para a guerra não. Ajunta os soldados, fica na floresta e olha a copa das árvores. Fica olhando para a copa das árvores. Mas o que eu vou ficar perdendo tempo olhando para o alto de uma árvore, para as folhas da árvore, para a copa da árvore? Fica olhando. Porque quando você vê a copa das árvores se agitarem, aí você pode ir, porque eu já fui na frente. Você está dizendo assim, ó, na primeira vez eu dei ordem e você foi, mas agora eu vou na frente. Fico olhando para a copa das árvores, porque quando eu passar por você, quando eu passar com o meu exército, você vai ver as árvores se agitar, porque eu estou indo com o meu exército, e o vento que está ficando por trás de eu indo na frente vai agitar as árvores. Aí você pode ir. E sabe qual é a moral dessa história? Que a primeira vez que Davi foi, Deus deixou ele ir, ele foi. Os filisteus voltaram a se agrupar. Mas quando ele deixou Deus ir na frente, nunca mais Israel teve qualquer problema com os filisteus. Nunca mais. Porque quando nós paramos de lutar e deixamos Deus lutar, Deus derrota aquele problema de tal forma que nunca mais ele se levanta contra a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Mas sabe qual é o outro mal nosso? É que nós só ficamos olhando para o vento. Nós só ficamos olhando para a tempestade. E nós não enxergamos o que acontece depois da tempestade. Deus projetou. Paulo diz: eu vou para Roma. Deus diz: eu também quero que você vá para Roma. Não vai ser do seu jeito, mas você vai. Enfrentou tanta adversidade. Quase foi morto em Jerusalém. Ficou 2 anos preso em Cesareia. Agora entra no barco e sofre naufrágio. Eles têm que abandonar o barco. Eles chegam numa ilha. Quando ele está aquecendo, que eles estão molhados no fogo, vem uma serpente e pica Paulo. Só desgraça. Só coisa ruim. Mas quando você lê capítulo 28 de Atos, e versículo 16, diz: uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Paulo chegou em Roma. Não chegou como ele queria,
Não chegou quando ele queria. Mas Deus diz: você vai para Roma. Passou por toda a adversidade, mas chegou em Roma. Quando você lê Atos, capítulo de número 4, versículo 35, diz: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem do mar da Galileia. E aí você conhece a história. Jesus vai dormir, levanta uma tempestade, e eles estão remando, e o vento é contrário, e eles remam e não saem do lugar. A tempestade enchendo o barco de água. Mas quando você lê o versículo, capítulo 5, o versículo 1 diz: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar. Entre uma margem e a outra margem, teve tempestade, teve vento. Mas o Senhor que diz: vamos sair desta margem e vamos para outra margem, garantiu que eles chegassem do outro lado do mar da Galileia. Vai ter tempestade, vai ter vento, vai ter luta, vai ter prova. E muitas vezes nós vamos chorar, muitas vezes nós vamos gemer, muitas vezes nós vamos gritar, porque parece que Deus não nos ouve. Claro que vai ter. Vai ter momento que você vai dobrar o joelho e vai orar e parece que ninguém te ouviu. Vai ter. Vai ter dia que o céu vai ser de bronze. E Deus não vai levantar profeta para falar com você. Deus não vai lhe dar sonhos proféticos. Você vai se sentir sozinho. Vai ter dias. Mas aquele que projetou a tua chegada do outro lado, ele garante que você vai chegar lá. Aquele que projetou e que colocou no teu coração um projeto, ele vai concretizar todas as coisas. Não do jeito que você quer, não no tempo que você quer, mas do jeito que ele quer e no tempo que ele estabeleceu para a tua vida. Nesta manhã, quando eu acordei e eu fui para digitar mensagem sobre a grande tribulação, o Espírito Santo me trouxe esse texto. Eu comecei a ler, eu comecei a estudar. E lendo, estudando, orando, eu fui anotando o que Deus ministrava ao meu coração. Queridos, pode ser que as coisas não estão saindo conforme você projetou. Pode ser que as coisas não estão saindo conforme você sonhou. Mas você nunca pode perder a fé que Deus está no controle da tua vida. Pare de lutar contra a vontade de Deus. Pare de lutar pelo caminho que o Senhor está te levando. Aceita a vontade dEle para a tua vida. Eu lembro quando eu era jovem, eu projetei tanta coisa na minha vida. Eu lembro de vezes que profeta levantou e me entregou mensagem que falava de algo tremendo. E eu guardei no meu coração e guardo até hoje. A maioria delas não se cumpriu. As coisas não é conforme a turma falava para mim. Eu lembro quando eu pregava nas congregações em Campinas e era requisitado para pregar e via Deus manifestar a glória e poder. E o povo dizia: olha,
Ah, não, rapidinho você vai estar em tal lugar pregando. E falavam, e falavam. Eu ia pregar em igreja grande para a multidão. E eu dizia, não, agora vai acontecer. Essa semana, depois de pregar nesse congresso, depois de pregar nessa reunião de obreiro, meu telefone não vai parar de tocar e nunca tocou. Deus tem a sua maneira de trabalhar e o tempo dele fazer e a maneira dele fazer. Quem ouviu essa mensagem entendeu? Diga amém. E eu vou terminar com uma história que ouvi o pastor Augusto Nicodemos contar. Ele falando numa ministração de Romanos capítulo 15. Ele conta uma história engraçada. De um jovem rapaz que queria ser missionário. E orava, e queria ser missionário, dizia que queria ser missionário. Espalhava aos quatro cantos que queria ser missionário. E um dia a igreja chegou nele e disse assim, olha, você quer ser missionário? Ele disse, quero. A igreja disse, olha, tem um campo missionário lá na África. E nós precisamos mandar um missionário lá, você quer ir? Ele disse, quero. E ele foi para a África. E pegou barcos, atravessou terras, a pé, viagens, até que chegou na aldeia. O que não falaram para ele é que aquela aldeia que ele foi pregar eram de canibais. Aldeia que come carne humana. E a primeira coisa que eles fizeram quando viu o missionário, e ele era moreno, pele escura, foi amarrá-lo. E amarraram ele num pedaço de madeira, na frente de um caldeirão. E o chefe ali da aldeia começou a preparar, temperar o caldeirão, para depois lançar aquele missionário. Aí o chefe da aldeia, por alguma razão, ele diz, eu quero experimentar a carne desse rapaz, ver se é boa mesmo, tira lá uma lasca de carne para mim. O chefe, o cozinheiro da aldeia, amolou a faca, escolheu bem na panturrilha, e cortou uma lapa, e levou para o chefe da aldeia. Quando o chefe da aldeia colocou na boca, sentiu um gosto amargo, um negócio ruim, e diz, credo, essa carne não presta não, solta esse homem para ir embora. E diz que quando soltaram o missionário, o missionário correndo, vou cair na risada, o missionário correndo, só gritava assim, Senhor, eu te agradeço por essa perna de borracha que o Senhor me deu. Ele tinha amputado a perna. E colocaram nele uma perna de borracha. Talvez quando ele recebeu aquela perna de borracha, ele murmurou, ele reclamou. Talvez quando ele teve a sua perna amputada, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas naquele dia, em que o chefe da cozinha arrancou um pedaço de borracha e levou para o chefe da aldeia comer, ele viu que Deus tinha feito a coisa certa. O Senhor Jesus diz, o que eu faço hoje você não entende, mas você entenderá depois. O que Deus está fazendo na tua vida hoje, e talvez há anos que Deus está fazendo, você não está entendendo. Mas quando você chegar no destino que Deus projetou, você vai entender que todo vento, que toda adversidade, foi a melhor coisa que Deus preparou para a tua vida. Mas pastor, Paulo foi preso e morreu.
Sim. Mas porque Paulo foi preso, Paulo pregou a toda a casa romana do imperador. Soldados do imperador ficavam com Paulo todos os dias. 2 a cada momento, de 8 em 8 horas, ou de 6 em 6 horas, se for 6 em 6 horas, todos os dias. Ele tinha 8 soldados protegendo ele. E não é qualquer soldado, soldado do imperador. E ele pregou para esses homens. Era a elite do império. E por causa disso, o evangelho chegou dentro do palácio. Quando Paulo vai escrever aos Filipenses, ele diz assim, ó: os da casa de César vos saúdam. Porque Paulo ficou preso em Roma. Paulo escreveu as cartas das prisões. Efésios, uma das mais belas cartas. Filipenses. Paulo diz: as minhas prisões contribuiu para o evangelho. Porque Paulo foi preso. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo, ele pregou para Félix, ele pregou para Félix, para Festo, ele pregou para Agripa, ele pregou para César. Então aquilo que está acontecendo com você hoje, você acha que é o imprevisto da natureza e que Deus não está no controle? Deus está dizendo: eu estou permitindo para que algo muito melhor e muito maior aconteça na tua vida. Quantos podem levantar a tua mão e dar um glória a Jesus? Vamos louvar a Deus com mais um hino.